O capítulo 10, por gentileza. Nós vamos propor, como de costume, agradeço a Deus por mais essa misericórdia que nos concede. Também ao nosso evangelista Maurílio, por mais este voto de confiança. Irmão em Cristo, amigo de muito tempo. Lembro do nosso irmão Maurílio quando ele estava na vida aí no mundo, E agora é um vaso na mão do Senhor, cuspindo fogo na cara de Satanás. Deus continue sendo louvado através da vida dele. Vamos encontrar isso, amém? Daniel, capítulo 10, por gentileza. Versículo 12. Estamos aqui acompanhados, desde já agradecendo também pela companhia dos irmãos, o obreiro Alcinei, como profecia, o presbítero Alcinei, missionária Célia, companheira, meu primo José Armando, na assistência na gravação, e amigo Isaac também, agradeço pela companhia dos irmãos também. Estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Tentei meditar ontem. Estava com um psicológico por um fato de um acontecimento que aconteceu espiritualmente, mas graças a Deus vamos vencendo barreiras. Desde depois do almoço, 1 a 2 horas da tarde, até às 5h30, estava lá no UPA. Vim para cá, deixando meus avós lá, esperando, imagina, Maurício, esperando o resultado. Quando ele me convidou, irmãos? Que a qual ali quase que não daria para mim hoje. Por quê? Porque teria que estar dando assistência ali para meus avós que estão lá no UPA agora. Aí quando deu 6 horas, eles falaram, o resultado vai ser daqui 3, 4 horas, mais certo 4 horas. Aí eu falei, então fala com o irmão que você vai poder pregar hoje não, porque o resultado vai sair agora e era 6 horas. Aí eu pensei, não, 6 horas, o resultado vai sair daqui 4 horas, 6, 7, 8, 9, 10. Provavelmente vai sair 10 horas para mais, costuma passar, Aí eu pensei, 10 horas já acabou por muito tempo, então eu vou deixar vocês aqui, tá tudo bem, tudo tranquilo, vou lá pregar e depois eu venho dar assistência a vocês novamente. Então, graças a Deus deu essa sabedoria de estarmos aqui, Não tinha como também cancelar com o irmão, mas graças ao Senhor, Deus aprovou nós estamos aqui. Depois de sair daqui, estarei voltando para o UPA dando assistência a eles ali, mas graças a Deus também. Só o resultado de exame de sangue, amém, irmãos? Deus continue sendo louvado. Daniel capítulo 10, versículo 12, que é qual diz: então, subtido, hoje anuncia Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Versículo 12, então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Vamos estar repetindo no 3, versículo 12, por gentileza? Obrigado. No 3, versículo 12, desse Daniel 10, por gentileza, no 12. 1, 2, 3. Podeis tomar o assento, glorificando o nome do Senhor, por gentileza. Como disse, deu uma meditada rápida hoje. Ontem estava com o psicológico um pouco meio conturbado por um acontecimento. Gaguejar, com esquecimento na mente, que o irmão perdoa, dei uma meditada rápida lá. Mas tudo é para a glória do seu nome do Senhor. Agradeço, a evangelista Maria também pela reverência que a qual sempre tem, não porque eu mas a reverência pela palavra, o tempo da palavra, Como muitos irmãos sabem como é que é. Nós vamos muitas igrejas, irmão, já fiz a administração já, sem introdução hoje. O irmão sabe como que é nós vamos muitas igrejas, ali é 2 horas de corrida de fogo, dá uma oportunidade para todo que dá para todo mundo da igreja, enquanto não dá a última pessoa, não acaba a oportunidade. E quando falta 10 minutos para a hora do culto terminar, agora vamos ouvir a palavra, Mas o nosso evangelista, mesmo que faz isso com ele, com certeza, ele não faz isso com os outros, Reverencia a palavra, sabe, que a qual principal do culto é a palavra. Agradeço pela reverência, que Deus continue abençoando cada vez mais. Glória a Deus. Deus estava finalizando
fui calcular, deu 490 dias. 490 dias dividido por 30, que é agora aproximadamente o dia exato, entre aspas, dos meses, não mais do mês, deu 16 meses, ou seja, 1 ano e 4 meses, ou seja, ali cumprindo-se o que lá atrás Jeremias, profeta Jeremias, já havia profetizado em Jeremias capítulo 25, onde ele disse que chegaria tempo em que a qual não somente Israel, mas também a cidade, a região de Babilônia, o império de Babilônia, os caldeus iriam sofrer a consequência de Deus. Por quê? Porque tanto um quanto o outro, o povo de Israel também estavam em rebeldia, estava numa situação sendo rebeldes, então pagariam ao mesmo tempo dentro de 70 semanas, repetindo, 490 dias, dividido por 30, 16 meses, 1 ano e 4 meses, ou seja, iria estar passando por aquilo. Mas depois que Israel tivesse passado por aquela turbulência, passando por aquele momento de catástrofe, eles iriam ser restaurados, iria restaurar Jerusalém e Israel. E a palavra pode dizer que Daniel, observando que estava se cumprindo os 490 dias, estava cumprindo, se concretizando 70 semanas, não estava dando indício de melhoras com o povo de Israel. Então ele ficou preocupado, pensou, poxa, já está quase finalizando as 70 semanas da melhora de Jerusalém, mas porém só está piorando cada vez mais, como se ele estivesse pensando, será que vai melhorar mesmo depois que passar estas 70 semanas? Então qual a atitude que ele toma? Interceder por Jerusalém. E a palavra vai dizer que ele fica 21 dias, ou seja, 3 semanas intercedendo pelo povo de Israel. Aqui já nos traz o entendimento que a qual Daniel estava intercedendo pelo povo de Jerusalém, mas porém ele não estava intercedendo como se fosse somente por Jerusalém, dizendo, Senhor, liberta Jerusalém, Senhor, transforma a Jerusalém, tem misericórdia de Jerusalém. Não, Daniel estava orando por Jerusalém como se ele estivesse na mesma situação de Jerusalém. Por exemplo, biblicamente dizendo, Daniel temente ao Senhor, Jerusalém é rebeldia. Daniel obedecendo a palavra, Jerusalém desobedecendo a palavra. Mas as palavras da oração de Daniel, ele estava se colocando como se estivesse praticando os atos de Jerusalém. Daniel, temente ao Senhor, orou dizendo, Senhor, liberta a nós, a mim e a Jerusalém. Daniel obedecendo, Jerusalém
modo, sendo assim resposta das suas orações. E a palavra é para te dizer que quando Daniel ora ao anjo do Senhor, ele não consegue ficar em pé. As suas estruturas físicas são abaladas e ele cai como se estivesse morto. Sabe o que é isso? É a potência da presença. Vivemos no meio de uma nova geração em que a qual pessoa facilmente virou até brincadeira isto. Fala: eis que eu estou vendo um anjo aqui, eis que o anjo está visitando a tua casa, eis que eu estou vendo um anjo passear na igreja. Será que está vendo um anjo mesmo? Quando se vê um anjo, amém, mas será que está vendo um anjo mesmo? Está vendo um anjo e a sua estrutura física está firme. Está vendo um anjo, está sapateando. Daniel foi abalado na sua estrutura física e ele não aguentou de ver a presença do Senhor. Apocalipse capítulo 21, versículo 23, que lá nos céus, irmão, vão entender, lá no céu não vai precisar de lâmpada nem de lua, porque a própria face de Deus vai clarear todo o céu, e nem vai precisar de lâmpada alguma, porque o próprio Jesus Cristo será a própria lâmpada. Moisés queria ver a face de Deus, e o Pai Celestial diz: ei Moisés, fica por trás da penha, porque você verás a minha glória. Eu vou te esconder com a palma da minha mão, mas tem um porém: Moisés vai ver a minha glória, porém não vai ver a minha face, porque aquele que vê a minha face certamente não viverá. Mas o Wesley Hugo, o que tem a ver de Deus clarear todo o céu, Jesus Cristo ser a lâmpada do céu, e Deus não permitir que Moisés visse a sua face? Porque se visse morreria, como esta passagem de Daniel, onde Daniel avista um anjo e pela potência da presença ele não se aguenta em pé. É simples. O anjo estava ali, o próprio Pai Celestial estava por intermédio do anjo. Como diz estudiosos, no grego, a palavra chamada, os irmãos alguns devem saber, teofonia, que é a qual na tradução do grego para o brasileiro, para o português, significa Deus formalizado ou em forma de homem, que é a qual enviava o anjo Gabriel. Era o próprio Deus através do anjo Gabriel. Enviava o arcanjo Miguel, era o próprio arcanjo Miguel em forma, o próprio Deus em forma do arcanjo Miguel. Não tem como aguentar a potência da presença
quando estava finalizando os 70 anos, para que a restauração de Jerusalém viesse depois da catástrofe, e você, dentro de 21 dias, orou ao Senhor, a tua oração foi respondida no mesmo dia. Porque quando você aplicou teu coração ao Senhor, orou ao Senhor, eu, o anjo Gabriel, desci. Porém, não concretizei a chegar até você, porque no meio do caminho apareceu o anjo da Pérsia, Satanás, para lutar contra nós. E enquanto você estava orando, aconteceu uma grande guerra nos ares. E é assim de fato no dia de hoje. Enquanto estamos aqui nesta noite, se pedimos para o Senhor abrir as nossas visões espirituais e os nossos ouvidos espirituais, iremos enxergar, contemplar e ouvir espadas batendo uma com a outra. Aqui, aparentemente, na área material, está tudo tranquilo, mas nesse exato momento, constantemente, a todo momento, há uma grande guerra na área espiritual. Enquanto estamos aqui adorando, glorificando, exaltando, enaltecendo o santo nome do Senhor, nos ares há demônios, legiões de demônios e exército de anjos, um guerreando contra outro. Satanás, legiões de demônios lutando para ceifar a tua vida, e do outro lado o exército de anjos lutando, batalhando, guerreando para proteger as nossas vidas. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. Rei Salomão bem disse em um dos seus provérbios ou Eclesiastes, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Salmista Davi, um dos seus salmos, também disse que os anjos acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. É o Senhor que nos protege. Estamos aqui por causa dele. Salmos capítulo 124, versículo 1. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Aí 2, 3 e diante do mesmo Salmo 124. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, os mares teriam nos engolido vivo. Prossegue dizendo: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, coisas ruins teriam nos acontecido. Ou seja, estamos aqui por causa do Senhor. O mesmo salmista Davi, jovem segundo o coração do Senhor, bendiz em Salmos capítulo 3, versículo 5: eu deitei, dormi e levantei. Por quê? Porque o Senhor me sustentou. É o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te guarda, é o Senhor que te protege. Desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração, Daniel, a orar ao Senhor. No primeiro dia, em modo de se falar com todo respeito, olha a moral do servo do Senhor. Ou melhor, olha o crédito que o homem de Deus teve. Desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a clamar ao Senhor, tem ouvido as tuas orações e foi respondido no mesmo dia. E eu vim, Daniel, por causa das tuas palavras. Imagine, irmãos, para quem tem crédito no céu, o anjo chegar para mim, chegar para você e dizer: ó, meu
céu. Você aplicou teu coração a orar ao Senhor? Eu não vim por causa de fulano, eu não vim por causa de ciclano, mas eu vim por causa das tuas palavras. É o Senhor dizendo: já desci dos céus aqui na terra para livrar um, para abençoar outro, para fazer algo na vida de outras pessoas. Mas hoje eu vim especialmente por causa das tuas palavras. Eu desci do alto do céu até aqui na terra por causa das tuas orações. Aleluia! Olha o crédito daquele que tem crédito nos céus. Olha a moral de quem tem crédito nos céus. Será que o Senhor está ouvindo nossas orações? Entre aspas, sim, está ouvindo. Mas quando se diz ouvindo, estamos querendo dizer se está respondendo. Porque um dos profetas diz: por causa do pecado não vão ser ouvidas as tuas orações. Não que Deus vai deixar de ouvir, Ele continua sendo Deus, Ele ouve tudo, todas as coisas. Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo momento. Ele é onipotente, Ele é o El Shaddai. Na tradução do grego para o português, o Todo-Poderoso. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas quando se diz será que Ele está ouvindo, é respondendo. Ele está ouvindo com certeza. Tem orações que não está sendo respondida porque alguma coisa está atrapalhando. Muitas das vezes o mover de Deus não acontece porque tem alguma coisa interferindo. 1 Reis capítulo 18, versículos adiante. Vamos lá na frente e depois voltar atrás. Lá na frente, profeta Elias, depois que zomba dos profetas de Baal, e ali chega a sua vez de mostrar o poder de Deus mostrar o poder dele através da vida do profeta Elias. Ele ora ao Senhor, se enjoelha. Não está escrito, mas pela leitura dá para entender que ele pediu para que carregasse as 12 pedras para cercar o seu altar, simbolizando as 12 tribos de Israel. E aí mandou jogar água dentro daquele altar, nos remos do altar. Mas um pouco antes de começar a orar a Deus, Pai de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel, manifesta-se hoje que Tu és Deus e que conforme as Tuas palavras fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde para que saibais que Tu és Deus e que conforme as Tuas palavras fiz todas estas coisas. Repetindo, muitas das vezes Deus não opera em nosso meio porque há algo interferindo. Antes do profeta Elias começar a clamar ao Senhor, mesmo 1 Reis capítulo 18, versículo 30, olhando espiritualmente, conjecturando, como se o profeta Elias: agora é minha vez de orar, vou orar ao meu pai e creio que ele vai responder com fogo. A ele não está escrito mais conjecturando. Vamos supor que ele está enjoelhando para começar a orar, mas ele já enjoelha com o olho aberto, vai lá no altar. Aí biblicamente dizendo, a palavra vai te dizer que ele reparou o altar que estava quebrado. O altar estava deformado, talvez alguma pedra estava fora do lugar. Aí ao se enjoelhar na conjectura, antes de orar, antes de interceder, de orar para Deus mostrar o seu poder para descer fogo, a atitude dele foi lá, reparou, versículo 30 de 1 Reis capítulo 18, reparou o altar que está quebrado. Vivemos no meio de uma nova geração em que agora quantos querem pregar, mas o altar está quebrado. Quantos que querem louvar, mas o altar está quebrado. Quantos que querem fazer a obra de Deus, mas o altar ainda está quebrado. É o Senhor dizendo: ei, eu sou Deus, mas não vou atrapalhar de você pregar. Quer pregar? Prega.
Gabriel diz: olha a referência do servo do Senhor. Daniel, que é qual o chefe dos eunucos, do mesmo Daniel capítulo 1 trocou um deles, Ananias, Misael e Azarias, para Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel para Beltesazar, representando Daniel 4:8 nos faz entender isto. Daniel 4:8, que é com os nomes deles, Ananias, Misael, Azarias e Daniel, eram significados que glorificavam a Deus. Aí o chefe dos eunucos, não entrar em detalhe nessa parte, vamos pular só por alto, que a qual troca o nome dos 4 servos do Senhor, Ananias, Misael, Azarias, Daniel, para Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar, que a qual representam o tipo de deuses, ou melhor, os deuses do rei Nabucodonosor. Vai deixar esse mistério para outro dia, pulando, passando por alto, a secretária trocando os nomes. Aí a referência que o anjo Gabriel traz para Daniel é: Daniel, lá no céu você é muito amado. Lá no céu, Daniel, você é muito. Olha a referência do homem de Deus. Aqui trocaram o teu nome de Daniel para Beltesazar. Aqui te conhece de uma forma, mas lá no céu você é muito querido, muito amado. Aí vemos para Maria, dos primeiros evangelhos, Mateus e Marcos, João, Lucas. Mateus capítulo 1 em diante, Lucas capítulo 1 em diante também. Quando o anjo Gabriel chega para Maria, poderia chegar em qualquer outras mulheres, mas chega para Maria e diz: ó Maria, mulher agraciada, bendita é vós dentre as mulheres, bendito é o fruto que há no teu ventre. Referência do céu. Aí vem para Jesus, Evangelho de Mateus capítulo 3, versículo 16 e versículo 17, como se fosse uma reunião da Santíssima Trindade, segunda pessoa da Santa Trindade, Jesus Cristo, sendo batizado nas águas pelo profeta João Batista. Aí desce a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo em forma de pomba, aposando nos ombros de Jesus. Aí ouve-se nos céus a voz da primeira pessoa da Trindade, do Pai Celestial, a dizer: este é o meu Filho amado, a quem eu me comprazo. Daniel teve a referência do céu, homem muito amado, muito querido. Maria teve a referência do céu, mulher agraciada, sendo bendita dentre as mulheres. Jesus Cristo teve a referência do céu, sendo filho do Pai Celestial, em quem o Pai Celestial se comprazia. Aí no dia de hoje perguntamos: Daniel, Maria, Jesus e outros tiveram a referência do céu. Aí a pergunta para mim é: Wesley Hugo, qual é a tua referência do céu? Porque ter referência na terra, irmão, é fácil. Wesley Hugo, paletó, calça bonitinho, pregador da palavra, jovem abençoado. Mas lá no céu, como está a minha referência no céu? Aqui eu posso aparentar uma coisa para os irmãos, mas 1 Coríntios 1, Apocalipse 2, versículo 18, ele tem os seus olhos como chama de fogo. Olha para um, olha para outro, pregador da palavra. Olha para a irmã, mulher do ciclo de oração, ela tem vida com Deus. Olha para o irmão, rapaz, aquele pastor é diferenciado. Olha para a irmã não falta nenhuma
papai, mamãe, pastor. Mas aquele que tem os olhos que o mundo chama de fogo, não tem como enganar não. E como costumo dizer, se caso não se consertar a tempo, naquele grande dia vai ser cobrado. Vai ser cobrada esta picuinha com o irmão. Vai ser cobrado esta falta de compromisso com a obra do Senhor. Eu vou no culto no dia que eu quero, no dia que eu quiser voltar, eu invento uma desculpa e não vou não. Vai ser cobrado, não está passando abatido não. Vai ser cobrado esta fofoca do pastor. Vai ser cobrado o palavrão que se pronuncia quando o irmão não está vendo. Vai ser cobrado esta vestimenta que contrai em si a lascívia. Vai ser cobrado. Se conserta enquanto é tempo, conserta o altar enquanto é tempo, toma posição enquanto ainda dá tempo. Porque a misericórdia de Deus, sim, é infinita, mas as oportunidades não. Possa ser que acordamos hoje e não acordamos amanhã, e a cada respirado fôlego de vida já é uma grande oportunidade que o Pai Celestial nos concede de se aprimorar na Tua presença, de se afastar do pecado, de consertar o altar, de lutar pela coroa da vida, de guerrear, de pelejar, de lutar pelo nome escrito no livro da vida. Mas depois da morte, Hebreus capítulo 9, se não for a memória, 26 ou 27, após a morte segue-se o juízo. A oportunidade é agora, a oportunidade é hoje, a oportunidade é já. Assim agradecer que a oportunidade é em nome de